People Art, com Luís Freitas Lobo. O futebol, visto desde o centro do jogo, numa viagem com Tiago. Desde as origens a um símbolo da escola de Simeone, em Madrid. Como médio-centro número 6, se tornou o jogador taticamente mais importante. A cultura de jogo de Casemiro, o médio completo, ladrão e construtor, e olhar anos atrás para um criativo naif do nosso futebol. Era Zé Pedro, em Belém. Número 6. Pivô, o novo construtor. Com uma posição de médio-centro, passou de trinco a pivô no jogador taticamente mais importante da equipa. Ele é o novo criativo. No início era mais um trinco, era o médio defensivo que tinha que ser uma ajuda aos defesas centrais. Era assim por todo o mundo, da América do Sul até a Europa, até que aos poucos a situação começou a mudar. E mudou muito porque mudou o conceito de início de construção, o chamado sair a jogar. O primeiro trinco ofensivo que eu vi, confesso que foi quando vi o Toninho Cerezo, no Brasil dos anos 80. Ele parecia de borracha, a sair com a bola desde trás. Ele estava rodeado de criativos, mas ele também queria criar. E afinal era possível esse jogador ser diferente. Foi o que pensei na altura. E depois, quando vi Schuster, um alemão a jogar com técnica, então tive mesmo a certeza. O mundo não tinha que ser aquela coisa de trincos a defender, a cortar e a marcar. Podia ter gente com bola no mesmo espaço e a jogar com pinta de craque criativo. E no nosso futebol, se olhar à história moderna dos últimos 30 anos, eu acho que foi o Paulo Sousa, saído da geração campeã do mundo em 89, o exemplar que abriu esse caminho a este novo tipo de futebol. Até lhe mudaram o nome, porque ele jogava mesmo muito. E nessa posição do número 6, o número 5 na América do Sul, passou a ser chamado de pivô defensivo. Mas acho que deviam tirar o rótulo de defensivo e ficar só pivô. Foi então que surgiu o homem que disse como é que se devia jogar nessa posição. Pirlo. Ele não era só futebol, ele era pintura renascentista em forma de técnica. Ele provava também, porque passou de 10 para essa posição 6, que a origem do pensamento criativo do jogo também mudara. Recuara no terreno, no fundo. E por isso também não podia perder o sentido posicional defensivo. Foi por isso, por juntar a garantia de equilíbrios e de começar a construir desequilíbrios, que se tornou na posição mais importante taticamente do futebol moderno. Vejam o que era, e é ainda, Busquets no Barcelona. Num 11 de Xavi, Iniesta e Messi, era nele que começava e acabava tudo. E depois voltava a recomeçar. Porque no fundo, se pensarmos bem na alternância de ter ou não ter a bola e voltar a recuperá-la, tudo no jogo é um sucessivo recomeço. E para o fazer tem de estar esse número 6 do rosto humano, o velho trinco tornado num pivô que agora incorpora tantas vezes o melhor criativo do 11. Eu acredito que as melhores equipas são aquelas equipas feitas como ponto de partida com um jogador destes. Tiago, parte 1. Leitura de jogo. Das origens à descoberta e de como o meio-campo pode ter muitos espaços escondidos. O futebol passou por várias épocas ao longo dos tempos. Sempre teve os grandes criativos a mandar no jogo. Teve depois outro período em que seria talvez os defesas, não sei, se calhar outra vez, depende das tendências táticas, houve sempre diferentes formas de jogar. Tu foste um médio de referência, mas se te perguntar atualmente, no futebol atual, qual é para ti a posição mais importante taticamente no futebol que jogamos hoje atualmente? Eu acho que hoje em dia o futebol já mudou tanto, eu acho que até os laterais hoje em dia têm que perceber o jogo e quando eu comecei eu não tinha tanto essa percepção e não eram tão utilizados no momento de iniciar o jogo, até os guarda-redes evoluíram de sobremaneira, mas para mim continuam a ser os médios aqueles que mandam em campo, que decidem o tempo de jogo, que decidem quando é que se avança, quando a equipa tem que recuar e começar de novo. Para mim, eu fui um médio, tive esse prazer de poder mandar no jogo e editar um bocadinho os tempos do próprio jogo. E não tenho dúvida que são eles os grandes artistas num campo de futebol. Então continuas a achar que o futebol, os donos do jogo, são os médios? Continuo a achar, sim. Não é os avançados, não são as grandes defesas, são os médios que se tornam a bola, como eu gosto de dizer, no meio de comunicação entre a equipe. Sim, eu acho que são a união, são eles que determinam o tempo, o momento de atacar, o momento de recuar,
se a pressão é mais alta ou não. Os avançados podem pressionar, mas se forem sozinhos é inútil. Os médios já obrigam, os avançados vão, se os médios vão, já obrigam a defesa também a ter que avançar. São sempre o elo de ligação numa equipa, portanto, com bola e sem bola são realmente os mais importantes. É engraçado, tu falas nisso, tu referes os médios, não referiste nenhuma posição em concreto, nem no 6, nem o 8, nem o 10, que vai ao encontro muito do que foi a tua carreira, não é? Tu, basicamente, se te quiser definir numa posição, é difícil definir-te. Muitos têm logo a ideia de ti como 6, se calhar pela parte final da carreira do Atlético de Madrid. Outros têm uma ideia mais de um 8 livre, quase 10. Tu consegues-te definir? Serás um médio para as 3 linhas? Será esse o médio completo? Eu diria que ao longo da minha carreira passei pelos três lugares no meio campo. Mas 6-8 é onde eu realmente acho que rendia a um bom nível. 10 custava muitas vezes quando tinha que jogar de costas para a baliza adversária, já me custava mais. Mas foi realmente onde eu comecei no Braga, ainda me lembro, com o Manuel Cajuda, e comecei nos meus inícios, foram a 10. Sim, porque a tua formação dividiu-se de Vianense, não é? De onde és, de Viana, não é? Depois passei pelo Âncora, Praia, e com 16 anos fui para Braga. E acabaste a formação no Braga, e entraste na equipa B e depois começas com... Quem te chama a equipa principal? Eu dos Júniores, é o que ajuda. Eu dos Júniores passo diretamente à equipa principal. Sou logo apresentado na equipa principal e começo a titular essa temporada. E depois sim, houve um jogo que eu senti dificuldades, acabo por perder uma bola que dá golo e acabo por vir à equipa B fazer uns jogos. Depois sou chamado de volta. Lembras-te deste golo aqui? é neste momento que eu... Este é o teu primeiro golo na tua carreira sénior. É verdade, este é o meu primeiro golo. Em Setúbal, contra o Vitória. É verdade. Tu entras já no decorrer do jogo, não é? É verdade. E um golo de cabeça. Um golo de cabeça e um golo muito importante na minha carreira, porque lá está, como estava a contar, estava num momento complicado, tinha descido à equipa B por uma má exibição que eu tinha feito e este golo veio-me levar outra vez e dar confiança para continuar na primeira equipa. Porque eu sempre penso em ti, há duas coisas que eu acho que parecem iguais, mas eu acho que são bastante diferentes, ou podem se juntar até, naquilo que é o médio completo, o organizador e o criativo. Tu conseguias ser, por princípio, um organizador que depois criava jogo. Será assim ou ao contrário? Não, eu acho que sim, eu acho que era mais organizador, como eu te disse, eu gostava de ir buscar a bola atrás e estar virado para o jogo. E eu a 10 sentia mais essa dificuldade porque tinha sempre o homem mais perto de mim. Nesta altura havia muitas marcações individuais. Quando eu comecei a jogar, eu lembro-me de ir à Madeira e o Pepe não me largava. O Pepe jogava no meio e não me largava. O Pepe jogava à média naquela altura. Jogava, então ele foi marcação individual. Tiveste o Pepe a marcar-te? Individualmente o jogo todo, quando eu estava no Benfica. E eu sentia mais dificuldade. Quando eu venho atrás e posso assumir o jogo e posso decidir, bola no pé e olhar para a frente, era mais fácil para mim, até porque o meu 1 contra 1 era um desastre. Portanto, eu fazia e jogava e fazia jogar tudo mais à base do passe do que de progressão. Mas é interessante, no momento em que recuaste um pouco no terreno, viste melhor o jogo, de frente, não é? Ver o jogo de frente. Sem dúvida. Enquanto que muitas vezes, quando jogavas mais adiantado, estavas muitas vezes de costas para o jogo, não é? Que recebias a bola de costas. Exatamente, e eu sentia mais dificuldade nesse aspecto porque, lá está, porque tinha sempre a marcação perto e o meu controle de bola, se eu não estivesse bem posicionado para poder rodar para a frente, eu tinha que controlar para trás e já se perde um tempo de jogo que depois é muito importante para os avançados terem mais esse segundozinho que eles podem se virar e podem atacar a defesa. Deixa-me ver aqui o teu primeiro golo que tu fazes no Benfica. Quando chegas, a meio da época, sais do Braga, chegas ao Benfica, o primeiro golo que marcas na tua carreira no Benfica, que é este golo ao Farense, é uma goleada que o Benfica faz em casa. Aqui já isto é um 10, a jogar. Pelo menos a fintar, a executar. Se não te conhecesse... 10, mais ou menos, mas sim chegar à área contrária e definir bem. Mas era uma equipa onde havia o Zalvic, que era o 10 claro,
Tinha o Petit, não tinha? Eu tinha, nesta altura ainda não, ainda era o Fernando Aguiar, se não me engano. Aguiar. Petit é que vem na época seguinte. Na época seguinte chega ao Petit, eu cheguei 6 meses antes, depois chega ao Petit e esse sim é um 6 mais fixo e quanto ao Zalvic é um 10 também mais 10, com mais qualidade 10, mas eu com grande liberdade de poder chegar à área contrária e isso ajudou muito no Benfica. Sim, mas entendes nessa altura o futebol e estamos num período em que, assim, que parece que vão aparecendo cada vez mais, digo eu, a importância torna-se cada vez mais complexa a primeira fase de construção. Tu há pouco referias que exatamente que hoje o 10 até pode ser o defesa quando sai a jogar, não é? Portanto, acho que o futebol neste momento, o momento mais complexo do futebol agora é a primeira fase de construção, não é? Incrível. O que dá uma importância muito grande a esse médio que vem buscar o jogo atrás. Ele é quase o número 10 do futebol moderno. Depende das equipas, mas sim, tem esse papel e muitas vezes, se tiver uma marcação forte, é ele que tem que ser inteligente para sair do lugar, é ele que tem que ser inteligente para poder ir a um lateral e o lateral subir e se calhar é ele que vai para o meio. Hoje em dia todos os jogadores têm que ter uma capacidade de entender o lugar do outro, já não serve só eu sou 6 e o meu lugarzinho é este. Porque se eu estiver a jogar para uma equipa do Guardiola, por exemplo, uma equipa que queira sair sempre a jogar por trás, tem que entender primeiro como é que a equipa sai e depois como é que vem a marcação. A equipa adversária vem pressionar com 4, vem pressionar com 5, salta com um médio para o segundo central, joga com 2 pontas de lança, os dois, um fica no 6 ou vão os dois central a central. E então o médio, o 6, tem que entender quem é que o pressiona. Se é o médio da direita, por exemplo, ele tem que se deslocar para a esquerda, para já ficar um recorrido muito grande. A distância depois do médio, do 6, que joga na direita, para ir para a esquerda, já tem que pensar se vai, se não vai. E para criar aquele espaço. Já é uma dinâmica tão grande hoje em dia de entendimento do jogo, tanto do 6 como depois do lateral que tem que perceber que tem que ocupar aquele espaço e a saída é por ali. Hoje em dia o futebol cada vez mais, quando se fala na questão da intensidade, a password para perceber o futebol atual é a pressão. Saber sair da pressão. É isso, não é? Nessa primeira isso fase. É que faz o jogador. Mas deixa-me fase. passar atrás àquele tempo no Benfica, em que tu, na época seguinte, apareces e tens aqueles 2 jogos, 2 clássicos, que era o jogo com o Porto, que era o jogo depois com o Sporting, e fazes e é quando tu apareces já mais em grande destaque nesse Benfica. Esse primeiro jogo, este aqui é contra o Porto, que faz o golo nas Antas, não é? Um jogo, acho que é a primeira época do Mourinho. Sim. E já estás a jogar mais solto aqui, na procura do... O Josualdo dava-me esta liberdade, ele obrigava-me a ter que ir a entrar na área adversária. O Josualdo? O Josualdo. Sim. Na época seguinte, é que já tens o Camacho, não é? Aqui, a meio desta segunda época, entra o Camacho. Se não me engano, este é o primeiro jogo dele, ou o segundo. É, que tens aqui em Alvalade, também estás aqui a cortar um gol sobre a linha. Eu estou com o nariz partido e com o olho todo aberto. Este jogo foi incrível, porque eu parti o nariz e abri o sobrolho por volta dos 20 minutos da primeira parte e consegui... E já faz o golo também com o nariz partido? Já faço o golo de nariz partido. Então é o primeiro momento que entras... Ok, o Braga hoje em dia é um grande clube, naquela altura, no teu início, era um grande clube, mas não era tão forte como agora. Era o Braguinha, como eu chamava. Sim, exato, o Braguinha. Não quero chegar ao ponto de dizer que é o teu primeiro grande balneário, não é? Tu entras. É diferente, é o momento em que tu te sentes ali... Foi um choque. Mas que sentiste o primeiro dia... Lembras-te do primeiro dia que entraste no balneário do Benfica? Lembro perfeitamente. E eu dali conhecia o Miguel, conhecia o Simão, o Moreira, por causa das seleções jovens. Exato. Mas o resto, os Zalvic, Drulovic, Argel, João Manuel Pinto... Havia ali muitos jogadores já com um estatuto muito grande no nosso futebol e chegar ali foi complicado porque lá está, não havia aquela amizade, aquela união que... Então imagino que a diferença é que passa depois quando chegas à Inglaterra, não é? Pronto, aí já... E tu entras noutra dimensão, noutra galáxia do futebol, quando entras no Chelsea. Aí já é diferente, aí já passei o choque e viajar uma equipa grande, não adianta. E depois fui com mais 2 portugueses e a equipa técnica também, Mourinho, André Vilas-Boas. Mourinho naquela altura pensava em ti para quê? Para que posição? Havia o Lampard, havia o Makelele nessa equipa? Esses fixos, Lampard e Makelele fixos. Makelele é 6 e o Lampard com uma liberdade muito grande, mais 10.
e eu era aquele jogador que fazia ali a conexão entre eles, mas mais de apoio, eu pelo menos sentia-me mais de apoio defensivo do que de entrada na área contrária. Será esta altura que cada vez começa-se a falar mais nas transições? Não é? Falava-se muito em atacar e defender, mas esquecia-se muito que entre esses dois momentos do jogo havia outros dois, os 4, que era a transição, defesa-ataque e ataque-defesa. Sem dúvida. E o Mourinho, se calhar, nesse ponto de vista, marca aqui uma evolução nessa abordagem do jogo, no estudo do jogo. Sentes isso ali como médio, não é? Que é o centro do jogo. Sinto. Eu, em Inglaterra, senti que eles não estavam preparados para... O Mourinho foi um visionário, não sei como chamar, mas sinto que as equipas não estavam preparadas para jogar com uma equipa como nós, com uma transição muito forte, com o Duff e o Robin nas linhas e com o Drogba na frente. Podia ser parecida com uma equipa de contra-ataque nessa altura, podia se confundir, não é? Sim, mas não era o caso, porque muitas equipas davam-nos a bola e nós também tínhamos jogadores com grande capacidade. E tínhamos 1 contra 1 nas linhas, com um avançado muito forte na área. Éramos uma equipa muito completa, muito boa. Mas lá está, ainda nessa altura havia muitas equipas que jogavam futebol direto e iam com muitos homens para a segunda bola. Nós, quando conseguíamos tirar a bola da pressão da segunda bola, ganhar a segunda bola e tirá-las da pressão dos médios, o campo era enorme para os nossos jogadores. Sempre que falas da questão de tirar a bola da pressão e de facto eras mestre nisso, eu penso em ti, nunca foste um jogador forte fisicamente, não é? Pelo menos do ponto de vista muscular, não é? Podes ser resistente fisicamente, mas não ser aquele jogador, aquele protótipo do jogador forte. Tu sempre acabaste por fintar esse lado cada vez mais físico do jogo com a tua inteligência, não é? Eu gosto sempre de dizer muitas vezes que o talento é a imaginação, é defender-se de um defeito. Não é que ser franzino ser um defeito, mas o problema, a questão é que tu fintaste essa questão dos ditames do futebol físico. É totalmente isso, Luís. Eu sabia que a minha capacidade no 1 contra 1 era reduzida para jogar nestes níveis. E fisicamente também eles eram quase todos mais fortes que eu, na Inglaterra, por exemplo. Pois. Então eu tinha que sair antes, eu tinha que ver antes, eu tinha que estar sempre a controlar o jogo onde estavam os meus colegas e tentar saber quando a bola viesse ter comigo, eu já tinha 1 ou 2 opções para, se pudesse jogar para a frente, jogava, se não pudesse, de apoio. Então agora fizeste um gesto que me mexeste com a cabeça, que me faz recordar, para mim, que foi o melhor médio que eu vi jogar, que era o Xavi. E quando me perguntavam ao Xavi qual era a parte do corpo mais importante para um jogador, ele dizia que era a nuca. Casemiro, o ladrão criativo. A construção da cultura total de jogo de um médio que enche o campo. Comecei a vê-lo no São Paulo, então era o volante que saía mais para o jogo, o tal número 8 europeu box-to-box, que joga de área a área. Foi assim, com esse perfil, que ele chegou ao Porto, e por isso duvidei que pudesse vir a ser mesmo um número 6, no sentido posicional tático da posição. A verdade é que, quando o colocaram a jogar nesse lugar, ele demonstrou logo que também poderia ser aquela a sua casa tática. No fundo, Casemiro construiu uma casa tática global, só para ele, por todo o meio-campo. Vejo-o por isso como um médio completo, das 3 linhas, porque tanto é ladrão de bolas, como a entrega depois redonda aos outros. Ele pode ser um operário ou pode ser um criativo. Ele defende e ataca, passa e recupera, a correr ou parado. E tudo isso com a mesma naturalidade de quem conhece todos os pedacinhos de relva que pisa. No Real Madrid, ele terá sido segurança, amigo e guarda-costas de Modric. Ninguém ganhou tanto como ele. Foram 5 Ligas dos Campeões, sempre como protagonista, sem que ninguém reparasse bem ou destacasse isso da melhor forma. Agora ele está no Manchester United e continua com a mesma personalidade e influência, um grande caráter, mesmo numa equipa que começou por ser um mundo de problemas. E agora, à medida que ele os vai resolvendo com o seu futebol total, a mesma equipa cresce nos jogos e nos resultados. Podem, por isso, olhar para os avançados, para o balneário, para a luta de egos, tanta coisa em Manchester, mas olhem mais para o Casemiro. Ele é o clássico e o moderno num jogador só. Tiago, parte 2. O perfume da técnica do Lyon e o barco pirata do Atlético de Madrid. Eu acho que nestas carreiras todas que tu fizeste, nestes clubes que tu passaste, só não jogaste das grandes ligas, só não jogaste na Alemanha. Na Alemanha. A ideia que eu tenho, onde tu jogaste mais solto, mais livre, digo eu, foi no Lyon.
que é uma belíssima equipa. Atenção que este é um Leão que vai várias vezes até às meias finais. Não chegámos meias, quartas, no teu caso não, tiveste estiveste lá 2 anos, hoje era o Leão como treinador. O futebol francês e esta equipa do Leão era das equipas que jogava melhor futebol atualmente, não era, na Europa. Um futebol alegre, um futebol rápido, com jogadores como o Juninho Pernambucano, o Govu, jogadores que... Era muita dinâmica. Não havia posições fixas, por exemplo, os 3 do meio era, quando não tínhamos bola, sem dúvida, Diarra, Mamadou Diarra, que depois até foi para o Real Madrid, um pêndulo no meio campo. Era ali o trinco 6 puro, âncora. 6 puro. Mas depois eu e o Juninho, mesmo o Diarra depois podia sair que eu ficava, mesmo o Juninho ia iniciar o jogo, para fugir da marcação, da tal marcação ia ele iniciar o jogo e nós saíamos, vínhamos buscar o lateral, havia uma dinâmica muito grande, jogadores muito inteligentes, o Will Thor, o Fred, havia jogadores com... É o auge do Fred, quando ele veio para a Europa. Havia uma capacidade de entender o jogo muito boa e uma altura em que já os nossos centrais e laterais sabiam tratar bem a bola. Chegar à Itália, para ti, é o impacto quase como uma... Olhando a tua carreira e recordando aqueles jogos, é o momento em que te sentiste quase numa jaula tática, não? Foi, completamente. Foi... Com Ranieri como treinador? Foi o Ranieri, não era para ser, mas foi. Era para ser o Deschamps, não é? Era para ser o Deschamps, mas no início da época, não sei o que é que terá acontecido com a direção e o Deschamps sai e vem o Ranieri, já começa o ano com o Ranieri, mas eu tinha sido contratado para jogar com o Deschamps e já isso eu senti que não era desejado. Já sentes no início que tu percebes que já não era desejado. Que é para o treinador? Pelo treinador. Isto tinha a ver um pouco com aquela mudança, porque eu tenho a ideia que ele muda para 4-4-2, não é? Isto é, tu estás sempre habituado a jogar em 4-3-3, Exato. Não é? Esse foi o meu primeiro choque. O meu primeiro choque, a minha carreira toda a jogar 4-3-3, sentia-me importante nas equipas por onde tinha estado e passo para um 4-4-2 muito rígido, onde os médios não tocam na bola, o jogo é muito direto e eu tentava ir buscar a bola atrás. E jogo direto, eu quando chegava para tentar chegar à segunda bola, já a bola estava... Tu jogavas em que posição? Eles metiam-te a jogar no vértice? Eu no início jogava atrás do ponta de lança. Era um 4-4-2, mas não era losango? Não, era 4-2 clássico, 4-2 clássico e ele punha-me atrás do 3 muitas vezes a jogar e lá está. Eu tinha dificuldade de jogar de costas para a baliza. Não vias o jogo de frente. Exato, costas para a baliza. Itália, equipas muito fechadas, linhas muito juntas. O meu primeiro ano foi realmente complicado. Agora olha-se para ti, ao fim de uma carreira inteira, és o símbolo do Atlético de Madrid. Não é? Foram 7 épocas, não é? Foi. 7 épocas e meia, mais ou menos, não é? Como é que é Simeone? Trabalhar com o Simeone, a partir daí, falamos de tantos treinadores. Eu às vezes, sou-te sincero, não é que eu aprecio muito a forma de jogar do Atlético de Madrid, mas é talvez a equipa que eu mais admiro ver jogar. Acho que antes de uma equipa é um estado de ânimo. É um sentimento, é diferente. E ele nestes anos, nos primeiros anos dele, ele criou uma mística em que o nosso grupo sentia que aquilo fazia parte de nós. Aquilo não era só de Simeone, aquilo também era nosso. Aquela maneira de viver o jogo e de viver o dia-a-dia e o partido a partido, o jogo a jogo, sentíamos um prazer naquilo que foi por isso que conseguimos atingir nos primeiros anos um nível incrível. Mas aquela ideia de um futebol mais defensivo, de uma equipa mais atrás, à espera, aquele barco pirata que está à espera do momento de atacar o adversário, desde o início que sentiste isto com Simeone? Desde o início. Uma equipa de expectativa? Desde o início, até porque, Luís, ele quando chega lá, ele chega lá num dos piores momentos do Atlético. Pelo menos o que eu vivi Sim. Era um pior momento. O Atlético acabava de ser eliminado de Taça do Rei por uma equipa da 2ª Divisão B, em casa. E depois de muitos anos sem ganhar campeonato e com crises, os treinadores um atrás dos outros. Mas ali o público, nós a sairmos do estádio e complicado para sair, 2 horas depois era complicado para sair, a direção completamente criticada. E ele chega num momento e 10 mil pessoas estão à espera dele. Aquilo para o grupo, para os jogadores. Ele já tinha jogado e tinha sido campeão em 96, no último título do Atlético de Madrid ele era campeão. O doblete com o Kiko e essa equipe. Eles ganham a taça e ganham a Liga, então aquilo foi chegou aqui alguém importante. E lá está, ele primeiro teve que trabalhar a equipa defensivamente,
porque nós jogávamos bem, tínhamos bons jogadores, mas sofríamos golo sempre. Então, esta primeira ideia do Simeone é organizar a equipa defensivamente. Um bloco 4-4-2, bem organizado, não sofre golo. A partir daí, com a qualidade que nós temos, algum golo vamos fazer. E começa a construir a equipa desde aí. E o tipo de jogadores que escolhe são em função disso, não é? Médios que sabem segurar bem, avançados que sabem esticar na profundidade. Exatamente. Depois ele agarrou-se às características dos jogadores que tinha. Aparece depois o Diego Costa num nível incrível e vai construindo e vai desenvolvendo e vamos tudo, ganhando. Depois, já quando juntou o David Villa, depois de ter sido campeão do mundo, de ter ganho tudo no Barcelona, vem um jogador como o Villa para o Atlético, para nós também foi. Queres por ser campeão no Atlético de Madrid, outra vez, jogar finais da Champions. É incrível. Eu lembro de falar contigo naquela altura e muitas vezes eu via jogar o Atlético de Madrid, mas imaginava o que é que seria o Atlético de Madrid a caminho do estádio. E tu contavas-me o que era eu às vezes perguntava o que é que seria o túnel do Atlético antes de entrar, não é? E o que era o autocarro, não é? Foi, até me vem aqui os calores de me lembrar a música, desses não é? momentos. A música era sempre igual antes de entrar num estádio. Qual é que era? Era o dos AC/DC, o Thunderstruck. Thunder! No autocarro. No autocarro, então era tudo a bater, era tudo a cantar, era um ambiente de guerra mesmo para entrar no estádio. Faca nos dentes. Chegar o público adversário todos à nossa espera, insultar-nos e nós lá dentro sentíamos um ambiente... Isso é espírito de Simeone mesmo. Era mesmo. O jogo começava no autocarro. Já começava, era por isso é que vivíamos o jogo, era com uma intensidade enorme e o que nós conseguimos fazer, eu acho que naquele momento, pensar um Atlético campeão com Messi, Xavi, Iniestas, Neymars... Sim, tu ganhas o título mesmo a jogar em Barcelona, no último jogo. E do outro lado, Bales, Cristiano, Sérgio Ramos, Xavi Alonso, e conseguir ganhar um campeonato, não é ganhar um jogo, é que se pode ganhar ou perder um jogo. A partida ser campeão. Mas em 38 jornadas ser campeão de Espanha foi um mérito incrível. Sim, é por isso que ver o teu momento da despedida, o último jogo que ele tira-te um minuto antes, não é? Para sentires aquilo que é a emoção do estádio. E ainda ver hoje essas imagens são arrepiantes, não é? Senti-las. Foi incrível. Não é fácil para um português... Isto é antes do jogo, não é? E este é o momento da saída. É incrível. Tu aqui sentes mesmo, acabei? Sim, eu já sabia, eu tinha dito aos meus colegas, eu não quis anunciar no momento porque era a despedida do Caldeirão. Sim, do estádio, claro. Esta era a despedida do estádio e eu não queria de maneira nenhuma que o foco também tivesse em mim. Os meus colegas sabiam todos, por isso é que eles se vêm todos despedir de mim, porque eu sabia e saber que é o último jogo que nunca mais se vai entrar num estádio é difícil abandonar o futebol. Mas eu tinha a perfeita noção porque este último ano foi muito difícil. Depois da minha lesão grave na perna, foi complicado e era um sofrimento diário. Mas isto acredito, mas isto faz ter a certeza que valeu a pena. Valeu. Porque são momentos incríveis, o momento em que depois abraças a Simeone, à saída. E ali soltas tudo, que mal sais do campo, soltas tudo quando começas a ver as pessoas que vivem o teu dia-a-dia durante tantos anos. Passa-te a vida toda aqui pela cabeça nestes momentos. Acabou tudo. Desde o tempo do Vianense, passou por aqui. Este é um momento aqui com o Cholo, não é? Eles, pronto, neste momento, eles tinham-me convidado para ficar na equipa técnica deles e foi difícil, mas foi giro e muito orgulhoso da carreira que fiz. Querias ter o caráter do Atlético de Madrid com a qualidade de posse do Leão. Do Leão, e isso. Já agora as transições do Chelsea também, e bola parada. Transições do Chelsea, caráter do Atlético de Madrid e qualidade de posse do Leão. Seria a equipa perfeita da tua carreira. Seria perfeito. E no fundo tinha que haver sempre um médio como tu para fazer as 3 linhas do meio campo. Não é? Adorava. adorava, mas em todas essas equipas havia médios extraordinários, até no banco. Então, para tentarmos, é sempre difícil falar do futuro, porque ele ainda não aconteceu, não é? Mas para tentarmos fechar, pensando a evolução do futebol, tudo o que já passaste, como é que vês o futebol daqui a 10, 15 anos? Triunfo do físico, vamos voltar às raízes da técnica, da posse? Vês alguma tendência a dominar? Eu acho que voltar atrás
é muito complicado. Difícil. Muito complicado. O físico acho que se irá manter, porque mesmo as equipas mais fracas veem que se trabalharem ao nível das mais fortes, que conseguem igualar o jogo, e num jogo tudo pode acontecer. Começo já a ver na Inglaterra algumas equipas que estão a ter sucesso voltar a ter um jogo direto. Percebi que o Guardiola veio trazer uma maneira de pensar o jogo diferente, posse, iniciar sempre por trás, e muitas equipas, apesar de não terem esses jogadores, quiseram tentar fazê-lo, e começo já a ver a voltar o antigo, algumas equipas, o antigo jogo inglês de futebol mais direto, a segunda bola na linha, cruzamento, e tem tido resultados este ano, não sei se será para manter ou não, mas quem domina a bola tem sempre... Sim, por mais que os treinadores sejam importantes, como estava a perguntar, o jogo é e será sempre dos jogadores. Sem dúvida. Zé Pedro, criativo naif. Recordar um criativo perdido no tempo com o aroma dos jogadores à moda antiga. Como ele diz tantas vezes, nunca quis ser um craque, mas a verdade é que mesmo sem o saber ou querer, ele já o era. Para mim, que o via jogar, imaginava por que motivo os outros não viam o mesmo as grandes equipas. Ele era um médio perna longa, de cabelo comprido, sem tiques de vedeta, que jogava como um jogador de outras eras. Elegante a correr, com a técnica a sair da chuteira a cada passe ou remate. O Zé Pedro foi um criativo naif, daqueles que, mais do que traduzir um estilo ou repetir o padrão de outros jogadores daquela posição, transmitia originalidade e espontaneidade. Era tudo inconfundível nele. São raros os jogadores como este, uma espécie de autor único, que ficamos a imaginar que poderia ter ido muito mais longe na carreira. Mas afinal, ele foi mais longe ao criar uma expressão de jogo inesquecível. É aquilo que eu chamo o criativo naif.